coro. Eu queria você que, apesar daquela preocupação, daquela aflição, daquela dificuldade, daquele problema, você possa declarar a grandeza do Senhor nessa manhã. O louvor é libertador, o louvor cura, o louvor liberta, o louvor transforma. Quando mesmo em meio a dificuldades eu louvo ao Senhor, esse louvor é algo libertador na nossa vida. Então eu queria convidar você nessa manhã louvar a Deus, porque Ele é grande. Louvar a Deus porque Ele é bom. Louvar a Deus porque Ele é Criador dos céus e da terra, porque Ele tem te colocado de pé, porque se você está aqui é bênção dEle na tua vida. Então vamos cantar novamente o coro, mas eu queria que nós cantássemos realmente com a alma e que fosse uma expressão de louvor ao nosso Deus. Vamos cantar o coro novamente, bem bonito. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. 1 Coríntios, capítulo 9, aliás, vamos a partir do verso 23. 1 Coríntios 9, 23. Vamos até o 27. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Vocês não sabem que, de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corro de tal modo que alcance o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem ao treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Amém? Amém. Durante o ensino médio, eu tive a oportunidade de ter um colega. Ele era paulista e ele era nadador. E a gente tinha muitas coisas em comum. Fora o esporte, na verdade, né? Ele era nadador, mas eu gostava de futebol de salão. Só que ele era um nadador de alta performance. E ele gastava todos os dias 8 horas por dia dentro da piscina. 8 horas por dia na piscina. Isso, né, fora da piscina, fora os treinos de alongamento, de musculação, de preparação, de treino com o seu treinador. E era assim, era muito legal de ver a dedicação que ele tinha de todos os dias, não importa se estava fazendo calor ou frio, se bem que lá, na maioria das vezes, em Minas Gerais, era só calor. Mas às vezes fazia frio, 20 graus, fazia frio. Mas ele estava lá na piscina, né, e isso me empolgava muito. E às vezes nós começamos a conversar e muito rápido, da mesma forma como foi rápido a nossa amizade, foi rápido o tempo que ele ficou lá, porque logo ele conseguiu atingir novos recordes, porque na natação é assim, à medida que você vai conseguindo menos tempo na sua prova, você vai subindo, né, vai elevando o seu nível de competição. Logo ele elevou o seu nível de competição, ele retornou para São Paulo para fazer outras competições de nível nacional e se profissionalizou na natação. A dedicação dele, né, é um exemplo da dedicação de que a gente vê em muitos esportes, não só na natação, mas em muitos esportes. E o esporte, ele é um exemplo de superação em muitas coisas, não só no Brasil, mas em várias partes do mundo. O esporte, ele tem uma linguagem universal, assim como a música também. E quem sabe, eu poderia até dizer que o esporte ele tem um pouquinho mais abrangente, até mesmo do que a própria música. Em breve, todo mundo já está careca de saber que a gente vai receber a Copa aqui no Brasil, a Copa do Mundo. Daqui 2 anos, as Olimpíadas de 2016. Agora a gente tem nosso time
Brasil, a gente está lá na Rússia, Olimpíadas de Inverno, a gente está vivendo essa questão do esporte, movimentos universais do esporte. Aí em Curitiba a gente está todo naquela indecisão se nós vamos ter campeonatos, os jogos aqui ou não. Dia 18 vai ser o veredito da FIFA para dizer se Curitiba vai poder sediar ou não os jogos. Então a gente está nessa expectativa também. Então nós vivemos muito esporte. Fora falando dos grandes campeonatos mundiais, como a Copa do Mundo, ou como as Olimpíadas, a gente também tem outros campeonatos nacionais, os regionais, os estaduais, o Brasileirão, a Libertadores que está acontecendo. Alguns mais felizes ou não, tem alguns que estão na segunda divisão. Não vou falar, deixa eu falar. No comentário, eu formei agora, Tem que prezar comigo, Então, nós vivemos muito sobre esporte. O Brasil vive muito de esporte. E para Paulo isso também não era diferente. Por mais que para nós como igreja, o esporte, há não muito tempo atrás, algumas décadas atrás, era visto com maus olhos. Quem jogava futebol era visto com maus olhos. Eu queria praticar qualquer tipo de esporte. Porque geralmente as peladinhas de futebol aconteciam no domingo. O que tem no domingo? Culto. Então muitos jovens deixavam de ir para o culto para jogar futebol. Então, por muitos anos, a igreja viu o esporte com maus olhos. Então aí se a gente pegar aí alguns atletas como João Leite, Baltazar, que foi conhecido como artilheiro de Deus, eles foram perseguidos mesmo, por comunidades religiosas, por líderes religiosos, porque eles jogavam bola. E eles insistiram tanto no esporte que eles foram precursores hoje de todo o movimento com o esporte, com a evangelização de atletas no Brasil. Então, hoje a gente já enxerga diferente isso. A igreja enxerga diferente porque está enxergando que o esporte agora é uma grande oportunidade de você alcançar pessoas para Jesus, de você falar para Jesus. E engraçado é que Paulo, mesmo há tantos anos atrás, ele já entendia muito bem o poder que o esporte tem. Tanto que nesse texto, para Paulo, qual que é a imagem do cristão para Paulo? A imagem do cristão para Paulo é o atleta que está correndo dentro do estádio. Então, para Paulo, como é que ele compara a vida cristã? Ele compara a vida cristã como um atleta que está correndo dentro de um estádio, como esporte. Então, Paulo usa aqui o exemplo esportivo para falar do Evangelho, para falar de Cristo, para ensinar a igreja de Corinto. Então, no caso de Paulo, havia os jogos ísticos, que eram jogos que aconteciam na Grécia e em Corinto, de cada 3 anos. Esses jogos são os precursores dos Jogos Olímpicos que nós conhecemos hoje. Então, Paulo usa dessa imagem, dessa competição, para falar um pouquinho do que ele queria falar para aquela igreja. Então, vamos para o texto. Versos 23 e 24, Paulo diz: faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser co-participante dele. Verso 24, vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Aqui Paulo fala justamente, se refere ao empenho dele pregar o Evangelho para outras pessoas. Se a gente for ler os versículos anteriores, Paulo vai falar sobre o quanto que ele se esforçou para levar o Evangelho, muito mais do que os outros apóstolos. E aqui esse capítulo, Paulo ele tenta defender um pouquinho do seu apostolado, porque Paulo era um patinho feio dentro do grupo dos apóstolos, porque todos os outros apóstolos tinham certos benefícios, mas ele não, porque ele foi agregado depois, lembra lá que depois Matias é inserido, por causa que saiu Judas, e Paulo é inserido depois no grupo de apóstolos. Então ele era visto meio que diferente pela igreja. E essa indiferença da igreja com Paulo o faz com que ele defenda o seu apostolado. E ele fala justamente sobre várias coisas, inclusive sobre questões financeiras. Que ele falava que ele não queria ser usado para ninguém, que não queria cobrar da igreja pelo serviço dele, porque ele servia era a Deus. E sobre ele pesava a responsabilidade dele pregar o Evangelho. E ele fala anteriormente que ele fez tudo. Ele se fez religioso com os religiosos, ele se fez louco com os loucos. Para quê? Para que ele pudesse pregar o Evangelho para essas pessoas. Então ele fala sobre o seu empenho, o direito dele de ser apóstolo e o direito que ele tem também de se beneficiar da pregação do Evangelho. Mas ele diz para a igreja de Corinto: olha, isso que eu faço
não é uma responsabilidade apenas minha, mas é o meu dever e o dever de todos vocês também. Todos vocês, sobre todos vocês, Igreja de Corinto, Igreja Batista do Cajuru, pesa a responsabilidade de pregar o Evangelho. E ele diz, não é que nós já tenhamos alcançado alguma coisa, porque ele fala justamente sobre a corrida. Ele usa o exemplo da corrida para justamente falar sobre o reino, ou seja, que cada cristão, cada discípulo de Jesus é como se fosse um atleta numa corrida, não uma corrida de curta duração, não são 200 metros, não é 100 metros, é uma maratona. Nós estamos dentro de uma maratona, de uma corrida, nós estamos correndo. E nós temos um alvo, e esse alvo é levar o Evangelho, esse alvo é Cristo. Então ele fala, assim como o corredor está no estádio, ele corre, ele se empenha para lutar, para alcançar a coroa, o troféu, assim também eu e você devemos nos empenhar para pregar o Evangelho para os outros. Não somente pregar o Evangelho para os outros, mas também viver o Evangelho. Entendeu? São duas facetas. Ao mesmo tempo que eu tenho que completar a minha corrida, eu tenho que cooperar com que outros também entrem nessa corrida e entrem nessa corrida também para atingir o mesmo alvo, que é Cristo, que é a salvação em Cristo. Então ele fala, olha, todos no estádio não correm para ganhar o prêmio, o troféu, então corram de tal maneira que vocês alcancem. O atleta não entra numa corrida, ou seja, imagine um atleta olímpico. Às vezes uma competição olímpica, ela dura questão de segundos, 10 segundos, 12 segundos, mas aquele atleta passa a vida dele inteira por aqueles 4 segundos, inteira. Imagine a pressão porque aquele atleta chega para uma competição dessa. Ele passou a vida dele toda, a vida dele vai ser pautada, ele vai ser conhecido por aquilo que ele fez naqueles 10 segundos. Isso representava a vida inteira. Se aquele atleta, gente, ele se esmera por aqueles 10 segundos, ele treina a vida inteira por aqueles 10 segundos, porque ali ele vai colocar o nome dele na história. Porque nós, como igreja, como discípulos, não devemos nos dedicar, porque nós não temos segundos, nós temos uma eternidade inteira pela frente. E o destino eterno de outras pessoas também dependem de como nós corremos essa corrida. Dá para entender? Legal? Prosseguindo, verso 25. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Todos nós já ouvimos falar de uma coisa: esporte é o que, galera? Saúde, não é? Esporte é saúde. Mas isso pode ser verdade quando nós falamos, por exemplo, de mim, por exemplo, que sou, nem amador sou, né? Jogo, nem jogador de final de semana eu sou. Às vezes dou uma corridinha de vez em quando, uma bicicleta, ok. Mas esporte de alto rendimento, não sei quem que já tem algum atleta aqui? Alguém que é atleta? Tem um Kleber, Tem Clebão. Tem um Kleber, tem mais alguém? Boni? Qual esporte, mano? Xadrez? Legal. Gente, atleta de alta esporte não é saúde para atleta de alta performance. Não é. Porque o atleta de alta performance, os treinos são tão duros e tão pesados que a gente vê aí, são lesões, são contusões, logo tem problemas. O atleta chega a 30, 40 anos, ele chega com os joelhos desgastados, com articulações desgastadas, né? Tem lá a pneumonia, né? Então, esporte de alto rendimento não é saúde, boa parte das vezes. O corpo do atleta, ele é submetido a muita pressão. Por quê? Porque ele treina muito, ele treina pesado. Imagina, 8 horas por dia você dentro de uma piscina, é pesado, muito pesado. Então, tudo isso, por que eles fazem isso? Por que eles submetem o corpo deles a um treinamento tão rigoroso e tão disciplinado? Por causa dessa coroa que logo merece. Então, quando Paulo ele faz essa comparação intencional, né, com
com essa coroa, ele coloca em comparação como nós, como atletas de Cristo, devemos nos submeter a uma disciplina e um treinamento tão rigoroso. Por quê? Pelo quê? Por uma coroa. Mas que essa coroa, ela não perece, ela não murcha, ela não é desgastada pelo tempo. É uma coroa que dura para sempre. Uma coroa que dura para sempre. Será que nós, como discípulos, nos esforçamos tão quanto um atleta que se prepara para uma competição como essa, por causa de 10 segundos, por causa de 5 segundos? Quem nunca desejou aqui no seu time, por exemplo, quem nunca desejou um título inédito no seu time, uma Libertadores, né? Quem nunca desejou subir da Série B para a Série A? Daí você vibra, você torce. Quem nunca, a gente pensa sobre isso. E a gente tem até mais exemplos relacionados a isso, porque nós já vimos aí na televisão, o exemplo de Joinville. Tem pessoas que estão tão obstinadas por causa de um time para ganhar não é nem uma competição, é um jogo, uma partida, que eles até vão para brigar, eles estão dispostos a morrer por aquilo. E quando a gente leva para o reino de Deus, qual que é a nossa obstinação quando nós pensamos a respeito do reino de Deus? Será que nós somos tão obstinados para que o reino de Deus cresça, assim como essas pessoas são? Assim como essas pessoas, elas vibram com um gol? Assim como elas vibram com uma Libertadores, com um Campeonato Mundial? Será que nós buscamos tão ardentemente, como Jesus disse em Mateus, olha, buscar em Mateus capítulo 6, buscar o reino dos céus. A primeira coisa que você deve buscar é o reino de Deus. E todas estas outras coisas que eu disse para você, elas serão acrescentadas, o alimento, a sua veste, onde você vai morar. Eu vou cuidar de você, mas primeiro, busca as coisas de Deus. Será que a gente tem esse mesmo empenho que o atleta tem? Então, o apóstolo Paulo, para ele ser qualificado para a corrida, ele fala aqui também que nem se trata de uma questão individualista também, não é? Ele não corre sozinho, ele não está correndo sozinho. Nenhum de nós aqui estamos correndo sozinho. Não quer dizer que você vai ter que chegar à minha frente ou eu vou chegar à frente de você. Quando Paulo fala sobre alcançar um título, a coroa, ele estava falando que ao mesmo tempo que eu corro para completar a minha carreira, para completar a minha corrida, eu devo também conseguir levar essa mensagem para outros e ajudar outros a também completarem a sua carreira. Então, eu poderia dizer que é como se eu jogasse para a torcida, ou como se eu tivesse diante de mim uma grande plateia me assistindo a minha corrida. É assim que eu devo buscar completar essa corrida. Não é sozinho, não estou correndo sozinho. É como se eu tivesse com um bastão, uma corrida em equipe, onde eu tenho que passar o bastão para outra pessoa da minha equipe. Eu preciso cooperar com ela de tal forma que ela também corra tão velozmente e com uma qualidade tão boa quanto eu estou correndo. Então todos nós aqui estamos juntos nessa corrida. E a gente exemplificou isso aqui no dia que nós abrimos o culto de largada das células. Nós fizemos aquela, que chama sketch? Isso? Aquela sketch onde vinham pessoas correndo, quem estava aqui viu, e uns ajudavam os outros, aqueles que estavam mais lentos, aqueles que estavam mais rápidos, voltavam para ajudar aquele que estava mais lento, para ele conseguir manter o ritmo e completar a carreira. É assim que nós devemos ser. Como igreja, nós devemos correr juntos. Verso 26. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Resumindo, Paulo está dizendo, eu sei para onde eu estou correndo. E eu estou ansioso como um pugilista, experiente para não errar no golpe, ou seja, eu não quero ficar batendo no ar. Eu quero acertar o alvo, é isso que ele está dizendo. Então, assim como o atleta, ele se espera para dominar o seu próprio corpo, ele faz dietas, bem severas, ele diminui o nível de carboidrato, com mais proteína, ele acorda a tal hora, ele treina 8 horas por dia, religiosamente, da mesma forma, ele tem concentração mental, ele se concentra antes das competições, ele se prepara, ele fica focado da mesma forma, do mesmo jeito. A gente deve se preparar, deve estar focado
para pregar o Evangelho, para fazer com que o reino de Deus cresça. Assim que a gente deve estar empenhado. E isso está dizendo, como eu já disse anteriormente, ele não está dizendo com respeito apenas para si, mas ele lança esse exemplo para a igreja. Paulo, ele diz, olha, eu não quero, eu faço isso, eu domino o meu corpo, eu me treino, eu me disciplino, sabe por quê? Porque eu estou ensinando os outros, eu estou pregando. E para Paulo não era nada fácil, porque ele não estava só no seu bairro, ele estava percorrendo o mundo inteiro. Olha, ele diz, olha, eu tenho que ser tão disciplinado como atleta, porque eu mesmo não quero ser reprovado daquilo que eu estou ensinando. Porque se eu estou falando para os outros, eu tenho que também completar a minha carreira também. Eu tenho que atingir o alvo também. Então, por isso que eu fico firme, focado, porque eu preciso completar a minha carreira para eu não ser reprovado porque eu preguei para os outros. Então, é isso que Paulo está dizendo. Então, a pergunta que nós podemos fazer para nós mesmos seria: quanto que eu luto pelo reino de Deus? O quanto que eu me empenho pelo reino de Deus? O quanto que eu me dedico à minha corrida, à minha maratona cristã? Quanto eu dedico para a minha vida cristã para que ela seja produtiva? Porque uma vida cristã, igreja, ela só é vivida, só vale a pena viver uma vida cristã se você vive na profundidade. Superficialidade da vida cristã, você vai ser mais um religioso, como se fosse um religioso de outra religião qualquer. Mas para viver uma vida cristã, a gente tem que ter profundidade, a gente tem que ter conteúdo. E quanto que eu me empenho para que essa mensagem que eu tenho, que eu corro, que eu prossigo para o alvo, que eu me empenho, quanto que eu me empenho para que essa mesma mensagem chegue para outras pessoas também? O quanto que eu estou fazendo para que outras pessoas também conheçam essa mensagem? Então, seriam essas perguntas que eu faço para mim mesmo, que eu estou fazendo para vocês também. Para concluir, eu sei que nem todo mundo aqui gosta de futebol ou pratica esporte. Talvez alguns aqui tenham até algumas ressalvas relacionadas ao futebol. Por exemplo, esse negócio de Copa do Mundo, que negócio isso é maior, né? Besteira, a gente está precisando de escola, não está precisando de estádio. A gente não pode negar o poder que o esporte tem para mudar a vida das pessoas. A gente não pode negar o poder que o esporte tem para incluir pessoas, né, que não têm condições de estar em um lugar, e a projeção que o esporte pode dar. Isso eu digo socialmente falando. E também na vida do próprio homem também. Como que o esporte pode resgatar pessoas, pode dar oportunidade para as crianças. Nós, como povo brasileiro, a gente viu nos últimos meses, né, muita coisa em torno disso. Nós, como brasileiros, a gente sabe como que a gente, né, gosta de futebol. Isso é cultural, está dentro da nossa cultura o esporte. Mas que, né, nós não investamos tanto no esporte, mas a gente sabe quanto que o esporte ele é unanimidade, né, quase, né, completa no Brasil. E a gente sabe quanto também lá fora as pessoas também nos enxergam também dessa maneira também. O povo que gosta de esporte, que gosta de futebol, que é animado, que faz festa com tudo. Mas nos últimos dias a gente tem visto que mesmo toda essa euforia de receber campeonatos mundiais como a Copa do Mundo de Futebol, como Olimpíadas, mesmo em meio a todas essas coisas, existem muitas coisas que nós, como igreja, devemos estar atentos, não devemos estar alienados com os protestos que aconteceram, justamente com a indiferença dos nossos governantes relacionados à questão da falta de outros serviços públicos como básicos, como saúde, como escola, como saneamento básico. E quando a gente começa a ver o atraso dessas obras, o grande dinheiro, né, que é investido em estádios, o atraso, por exemplo, da nossa cidade, né, que fica vergonhoso para nós, da nossa cidade ter atrasado, não somente pela questão do atraso, mas pelo superfaturamento das obras que já estão chegando, né, muito dinheiro. E a gente vê, poxa vida, a gente precisa de mais. E a gente, como povo de Deus, a gente tem que estar consciente que nós sabemos que o nosso povo precisa mais do que isso. Precisa mais do que estádio. Nosso povo precisa ver esse reino de Deus que Paulo está falando chegando em todas as estruturas
estruturas da nossa sociedade. Precisa ver a justiça de Deus chegando até lá em cima, no parlamento, no palácio, no governo, na prefeitura, na administração dos nossos serviços, da nossa cidade, na nossa rua, na nossa comunidade, nas favelas, né, nas zonas onde tem precariedade de serviços públicos básicos. Nós sabemos que o nosso povo precisa disso. E nós, como povo de Deus, como igreja, devemos nos posicionar diante disso. A gente deve ter uma posição muito firme e definida em relação a isso, porque a gente sabe que isso só vai mudar, isso só vai ser transformado quando o reino de Deus for implantado. Quando o reino de Deus, quando nós pudermos dizer, aqui e agora, o reino de Deus chegou aqui. O reino de Deus chegou aqui nesse lugar. Porque sabendo justiça, pessoas estão sendo transformadas, não somente pessoas, mas as estruturas também estão sendo transformadas também. E somos nós que vamos fazer isso. Somos nós que vamos ser os precursores da implantação desse reino de Deus aqui e agora. Então a gente tem a confiança de que é essa palavra que nós estamos estudando aqui, que nós nos dedicamos, é ela que vai mudar esse jogo. É ela que vai mudar esse jogo. E é o Espírito de Deus que vai determinar esse ritmo. E a gente precisa entrar nesse ritmo. Deus já está ansioso para fazer alguma coisa. Ele quer fazer alguma coisa. E ele quer que nós sejamos coparticipantes desse grande movimento que Ele já está fazendo, independentemente se tem Copa do Mundo aqui ou não, se tem Olimpíadas ou não. Nós devemos fazer alguma coisa, nós devemos, porque nós somos os corredores, nós que estamos correndo. Então, a gente deve lutar para atingir esse alvo. Então, como parte, nós somos parte desse time. Amém? Você faz parte desse time? Amém ou amém? 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 Diga para a pessoa que está do seu lado, você faz parte desse time. Amém? Você faz parte desse time. Tem reserva em alguém? E o pastor dizendo aqui, ó, já acrescentando o sermão, esse time não tem banco de reserva, é todo mundo titular, ok? Todo mundo aqui é titular, a gente precisa estar junto, a gente precisa estar junto desse time, a gente precisa completar essa corrida, a gente precisa ajudar outros a completarem essa corrida também. Então, concluindo isso, tudo isso, a gente precisa correr muito bem essa corrida, a gente precisa se empenhar. E nós podemos fazer isso em 2 níveis aqui. Podemos fazer isso individualmente e coletivamente. Claro, tudo começa por você, porque tudo muda quando você muda. Tudo muda quando eu mudo. Vamos dizer juntos, tudo muda quando eu mudo. Amém? O 3. 1, 2, 3. Tudo muda quando eu mudo. É isso. Mas a gente, mas podia ser diferente. Podia. Que tal começar por você? Que tal começar por mim? Acho que esse já é um grande desafio. Eu acho que a gente não precisa de mais ninguém hoje nesse domingo. Eu acho que esse já é um muito grande desafio. A gente começa por nós mesmos. Daí a gente estende. Porque sabe por quê? Porque quando você muda, você contagia todo mundo que está do seu lado. Todo mundo vai olhar para você. Uau, como ele corre. Uau, como ele é empenhado. Nossa, como ela é dedicada. Nossa, como ela quer que isso aconteça. Nossa, eu quero fazer parte disso. Eu quero estar junto desse time. Porque, nossa, nunca vi um time jogar desse jeito. Todo mundo quer torcer para o Barcelona porque joga muito bem, joga muito bonito. É assim que a gente deve ser também. Quando as pessoas olharem para a gente e ver a gente jogando como time, trabalhando como time, as pessoas vão dizer, nossa, eu quero fazer parte desse time. Eu quero estar junto também, porque é empolgante ver esse pessoal aqui, como eles trabalham, como eles são dedicados, como eles jogam juntos, como eles são uma equipe, como eles são parceiros. É assim. Às vezes nem é pelas questões teológicas, mas é como nós somos como igreja, como é o nosso estilo de vida. Amém? Amém. Amém. Vem você ficar se estiver no seu lugar. Você é corredor de Cristo. Você possa completar a sua carreira correndo, continue correndo, não desista. Se você está desanimado, vamos lá, vamos
estabelecer novas metas, vamos estabelecer novos treinos, beleza? Vamos dedicar mais à leitura da palavra, vamos orar mais, vou ouvir mais, vou participar mais, vou evangelizar mais, vou olhar mais para o que está acontecendo. Vamos lá, gente, vamos engajar. A gente está numa corrida, a gente tem que completar essa corrida. É até o final. É até o final. Só vale se for até o final. Ok? Pai, nós te agradecemos. Pai, nós te louvamos porque o Senhor é o nosso Senhor, é o nosso treinador. O Senhor é o nosso mestre, nosso professor. Nós queremos completar essa corrida que o Senhor colocou diante de nós. Nós queremos completar essa carreira que o Senhor colocou diante de nós. Então, Senhor, restabelece as nossas forças. Senhor, restabelece os nossos pés para que a gente volte a correr essa corrida como nunca nós corremos. Renova o nosso fôlego, renova nossas energias, que a gente possa se empenhar, assim como o atleta, ele se empenha por causa de uma coroa incorruptível, por causa de um troféu, por causa de um título. Que nós possamos também, Senhor, nos empenhar de tal maneira, mas por causa da coroa que o Senhor tem reservado para nós, por causa do Teu reino, por causa da Tua palavra, por causa da Tua mensagem. Nós queremos correr por ela, e é por ela que nós queremos viver também. E é por isso que nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém.